A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos a mensagem, nós precisamos lembrar nossos irmãos da Associação Amai-vos, que foi constituída para ajudar aqueles que estão sendo perseguidos juridicamente, processados, algumas famílias, problemas psicológicos, um período que estiveram na Maranata ou ainda estão na Maranata e sentem essa necessidade. Então, hoje a Associação Amai-vos está sendo formalizada. Durante alguns anos ajudou de uma forma mais anônima, mas hoje formalizada ela tem uma condição melhor para auxiliar os irmãos. Então está na descrição desse vídeo o contato para que você possa solicitar essa ajuda. O texto que vamos ler está em 2 Samuel capítulo 23, o versículo 15. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Nós tivemos um culto e vamos falar algumas coisinhas sobre esse culto. Vamos falar quando você tem uma igreja onde você dá uma informação de que toda a igreja está convidada a participar da aula de batismo. Desse momento também da ação social que o presbitério ele vai fazer no dia 31 do final do mês agora, desse mês. Então vamos falar algumas coisinhas sobre isso. O texto nos diz de Davi, num momento de perseguição, ele deseja beber água e ele fala isso de uma forma que as pessoas escutam. Os seus comandantes, ouvindo isso, foram lá, pegaram a água, trouxeram uma água que estava em um local vigiado pelo exército inimigo, e ele vai ali, os seus comandados, né, os comandantes do seu exército, vai ali e pega a água para ele beber, e ele olha e diz: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso beber da água que os homens trouxeram, colocando sua vida em risco. De forma nenhuma eu vou fazer isso. E nós deparamos na palavra de Deus de homens que foram valentes perante o reinado de Davi, muitos valentes, homens que lutaram e de tal forma defender campos, contra muitos, homens que lutaram de forma que a espada ficou presa à mão de tanto que defenderam aquela situação. Então encontramos homens valentes, e a palavra nos fala dos valentes de Davi, principalmente nesse capítulo. E nós precisamos nos deparar também, e vamos nos deparar com homens que infelizmente não se portam dessa forma. Quando o Senhor nos chama para usar-nos, sermos usados por Ele, não importa a denominação que estejamos, denominação A, B, né, temos sido explícitos nisso, que a importância não é uma denominação, apesar de eu, pastor Marcelo, ainda estar na igreja cristã Maranata, ainda estar até quando Deus assim quiser, pelo resto da minha vida, eu não sei, mesmo perseguido, mas se Deus me chamou para isso, enquanto Ele quiser, assim eu farei. Não importa esse momento, precisamos compreender de fazer aquilo que Deus quer. E tivemos a surpresa ontem de vermos o pregador, primeiro que no culto não estava o pregador, achamos isso estranho, e depois no meado do culto o pregador aparece. Homem simples, homem bom. Não estamos falando da pessoa em si, mas estamos falando da postura daquele que se apresenta para defender o povo de Deus. Quando você tem um pregador, porque aquele homem está em uma situação um pouco acima para defender a palavra de Deus, para ensinar, para explicar, para falar daquilo que Deus tem para o povo. Então, esse homem está preparado, como vamos dizer assim, como se fosse um dos valentes ali de Davi,
porque ele está se colocando à frente. Os valentes se colocavam à frente, como vimos no texto aqui. Então esse homem, de repente, no meio do culto aparece e percebemos o quê? Que esse homem estava preparando uma mensagem para depois trazê-la. Isso, eu lembro que há muitos anos atrás, quando assumi uma igreja, os obreiros, antes do culto, falaram assim: pastor, você, na época eu era até ungido ainda, me recordo, ungido, você não vai ficar aqui para prepararmos a mensagem, não? Porque o pastor que estava antes do Senhor, ele ficava aqui conosco e preparava a mensagem junto conosco e depois ia para o culto. Eu falei: como é que fazia? Não, ficava o obreiro lá fazendo o louvor e depois os homens voltavam com a mensagem preparada já. E o pastor ficava aqui. O pastor ficava preparando a mensagem com vocês durante o culto, ele ficava aqui conosco. Eu falei: irmãos, se vocês quiserem ficar preparando uma mensagem aqui, vocês podem preparar, não há problema nenhum. E eu vou para o culto, porque eu vou prestar o culto. O culto ali é para ser prestado àquele que merece honra. E o Senhor merece toda a honra. Então eu vou prestar o culto a Ele e na hora vamos trazer uma mensagem que o Senhor dirigir. Então eu preciso estar preparado antes para a mensagem e nesse momento do culto em si, eu vou prestar o culto, um louvor. Na mensagem, o pregador prega primeiro para si, temos aprendido isso. Precisamos pregar aquilo que vivemos e insistir em continuar vivendo aquilo para termos autoridade de pregar. Eles não gostaram muito, porque não havia uma pompa de ficar lá, santificação, em santidade, para buscar a Deus, para aqueles homens depois entrarem pela porta e sentarem ali, aparentemente cheios do Espírito Santo, que se prepararam para ele. Eu falei: não quero isso. E ontem me deparei com a situação assim, onde de repente a porta se abre no meio do culto e o pregador entra e aguarda um momentozinho até ser chamado. Então o pregador ficou em santificação, buscando a Deus, se preparando para poder trazer a mensagem. É claro que isso é muito estranho, porque o valente ele está preparado. Não foram assim: olha, Davi quer água, agora vamos lá treinar, vamos ficar assim 15 dias treinando para podermos pegar a água. Não, claro que não foi isso. Eles ouviram: opa, o rei ele quer uma água, e o rei, nós amamos esse rei, e esse rei nos dá exemplo. Então nós queremos fazer isso, mesmo que nossa vida esteja em risco, e se perdermos a nossa vida, há uma gratidão e vamos fazer isso. E foram lá e fizeram. Mas só que o pregador ele precisa se preparar antes, ou seja, vamos ficar 15 dias antes, estudando a mensagem. Antes de subir no púlpito, 15 minutos, 10 dias, 10 minutos, não importa o tempo. Mas quando ele está escolhido, ele foi escolhido, e um momento onde é o momento da guerra, da peleja, que é uma longa guerra, precisamos entender isso, a guerra da carne e do espírito, e você está preparado antes para quando for escolhido, aí sim, bom e fiel servo. No pouco pôs fiel, no muito te colocarei. Ou seja, quando você é colocado por Deus ali, você já foi preparado por Deus para isso. Não é aquele, não, vamos colocar o irmão como obreiro ali para ele se preparar. Não, ele já foi aprovado por Deus para ser obreiro. Ele vai ser ensinado a ser obreiro, como se portar na porta, como estar na porta, como se colocar, como se comunicar, como falar com alguém. É diferente, está já capacitado por Deus para ser obreiro, que Deus já mostrou isso. Agora ele vai ser ensinado pelos mais antigos. Não, nós olhamos o seguinte: não, a gente bota o irmão aqui para ajudar, e ele vai sendo preparado
E é assim, o obreiro pega, não vai sendo preparado ali, vai buscando em comunhão, lá no quartinho, lá na salinha separada, para poder pregar. E a mensagem foi boa, não foi ruim. A mensagem foi agradável, tecnicamente tudo direitinho, a abordagem, as colocações. Só que não havia transbordar do Espírito. Não havia. Paulo olhou para Pedro e viu a atitude de Pedro para Pedro certa, para aqueles que ouviam certa, mas não havia um transbordar do Espírito Santo, e Paulo dizia, isso não é do Espírito, senão do Espírito não serve. Pedro, repreendi porque as suas colocações não são do Espírito Santo. Não importa se são certas. Eu ouvi uma vez de um jovem, e aquilo que me marcou, e eu falei, isso é correto. Ele falou, pastor, eu aprendi uma coisa. Nem tudo que é certo é de Deus. Mas tudo que é de Deus é certo. Então, se o homem está transbordando, mesmo que a palavra não seja tão tecnicamente boa, ele vai transbordar em sua alma e falar aquilo que é necessário para as almas. Mesmo que ele não se comunique bem, mesmo que ele não tenha intrepidez, mas a alma dele transborda. Há uma preocupação hoje de pregar certo, de falar certo, por isso que as almas não transbordam na igreja, porque não sai do trono de Deus a mensagem. Então, o valente ali, é por isso colocamos no início do vídeo ali o tema, é você lutar com espada cega. O valente, ele vai ali, ele lutar com uma espada cega. Você preparar uma mensagem durante o culto, você precisar estar fora do culto, para você preparar uma mensagem para a igreja, é lutar com a espada cega. Ou seja, você no momento precisava ter afiado a espada, não afiou, não preparou a sua alma para entender de Deus. Você pregar um texto é simplesmente abordar o texto, mas o Espírito Santo que transborda em você, ele vai falar do texto. Então a espada foi afiada antes, porque se preparou a sua alma, a sua mente, seu corpo todo antes, para que você, agora, dirigido por Deus, vamos ver isso em versículos anteriores a esse, Davi falando de si. A forma que Deus lhe escolheu, a sua alma transbordada, é fazer salmos. Então, você preparado antes por Deus, quando você sobe ao púlpito, mesmo que você tecnicamente tenha se preparado já, ou não tenha tanto se preparado anteriormente como deveria, mas a sua espada foi afiada anteriormente na sua mente, durante o dia, durante as semanas, durante os meses, durante os anos que você serve a esse Deus. Então reparamos que não é isso. O obreiro estava preparado tecnicamente, como se portar, como tocar, como falar, como andar, talvez nem tanto, né? Porque o seu procedimento de andar, você até passa uma certa autoridade do Espírito, como, imaginando os valentes andando ali na estrada, andando na cidade, as pessoas sabiam, a postura do valente é diferente. É porque você transborda tanto que a postura é diferente. Mas tecnicamente estava tudo certinho. Mas a alma falava, ensinava, abordava o texto, mas não lembrava daquilo que vimos dos discípulos no caminho de Emaús. Por acaso a nossa alma não transbordava quando ele falava conosco? Então, a alma dos que estavam presentes, podia até gostar, não, que bom, que mensagem direita, correta, mas a alma não transborda, não fala do Espírito, fala da palavra de Deus,
A Bíblia é a palavra viva de Deus. Sim, fala da palavra de Deus. Mas não fala a palavra que vem do alto, passa, transborda o seu coração e exala pela boca. Não acontece isso. Então é estranho. Mas nós deparamos assim com pregadores hoje. Então, isso viemos abordar, quando dizem assim, olha, você precisa decidir se você estar em comunhão, quer a comunhão. São abordagens que é estranho. Escolher estar em comunhão, não, você precisa escolher estar em comunhão. Eu escolhi, pronto, escolhi estar em comunhão, pronto, agora eu estou em comunhão. Eu transbordo porque eu escolhi transbordar. Pronto, agora estou transbordando porque essa foi a minha escolha. Não é isso, mas você ouve isso. Ouve o pregador falar isso, ouve quem está no púlpito falar isso. E as pessoas que estão de fora, mas... não, aí vão para casa assim, não, eu escolhi Deus, graças a Deus, porque eu te escolhi estar em comunhão contigo. Eu lembro que algumas irmãs que sentam comigo para conversar, irmãos, e muitas vezes é assim, pastor, Deus me deu uma bênção tão grande que eu já falei para ele, eu nunca vou ser da sua presença, Deus. Eu só fiz isso. Senhor, graças a Deus, eu nunca vou ser da sua presença. Aí eu escuto aquilo. E depois que a pessoa fala, eu digo assim, minha irmã ou meu irmão, eu já procedo diferente. Eu digo, Senhor, eu tenho certeza que eu vou sair da sua presença. Me preserve para que eu não faça isso. Porque eu sou um homem obstinado em fazer o mal, em escolher errado. Mas não deixe eu ser assim. Transforma-me. Tira aquilo que está no meu pensamento, que está no meu coração, e agora guia-me pela vereda da justiça. Porque a palavra fala, eu escolhi um povo com coração obstinado. E o Senhor me escolheu. Eu não escolho estar em santificação. O Senhor me escolheu e eu vou lutar como valente para estar em santificação, para agradar ao meu rei. Os valentes fizeram ali. Isso agradou ao rei. Claro que o rei de forma nenhuma, vocês não vão morrer. Eu não posso entender dessa forma, eu não posso aceitar dessa forma. Porque o obreiro ele não vai para morrer, porque Jesus morreu. O obreiro não vai para ficar em luta, porque Jesus, ele superou essa luta. Então o Senhor vai nos santificar porque nós queremos, abordamos e lutamos para isso. Vamos lá agradar ao rei. O que eu preciso agradar? O rei pensou, ou falou, ou bocejou querer água, eu vou lá. Não é simplesmente uma escolha. Não, você tem que escolher estar em comunhão. Não é simplesmente isso. Não, pastor, mas eu não quis dizer isso. É assim que a gente... A boca fala porque o coração está cheio. Às vezes a gente quer corrigir aquilo que já falamos. Não dá mais, porque já saiu. Conversando com a pessoa, não, aí tentamos abordar a pessoa que ela falou, não, mas eu não quis dizer isso. Mas já disse. A boca fala. Então, é você andar em espírito para que as tentações fiquem de lado. E quando você anda em espírito, as tentações são o quê? Faça isso, faça dessa forma, faça isso. Fique antes preparando uma mensagem, porque vai ser uma mensagem boa, você vai ser... Isso não é do espírito, isso é carne. Então, quando você luta contra isso, o espírito ele vai entrando. A carne vai saindo e o espírito vai entrando. É dessa forma. A santificação, ela é dessa forma. Foi o que aconteceu em Davi. Em Davi,
ele buscava fazer o que era de Deus. Escolhi Davi, segundo o meu coração, que busca fazer a minha vontade, que fará toda a minha vontade. A santificação é assim. Mesmo errando em pecado de morte, sabemos disso. Mas Davi, ele rapidamente, quando compreende o tamanho do seu pecado, ele se volta para Deus. E ele diz assim em Salmos, no momento terrível do seu pecado, ele diz: sei que um coração contrito e um espírito quebrantado diante de Deus, Deus não vai rejeitar. Não importa o tamanho do meu pecado. Porque o pecado foi muito grande, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a humilhação da sua alma, do seu ser perante a glória de Deus foi tão grande que Deus diz assim: tá bom, se chegue perante mim, porque eu estou ao seu lado, eu estou contigo, eu estou dentro de você. Aí diz assim, alguém pode dizer assim: não, pastor, e o pecado? Não estamos falando consequência do pecado, é uma outra questão, não vamos abordar isso. O pecado, ele tem uma consequência, mas a comunhão com Deus, ela é transformada quando um coração contrito se humilha perante Deus e diz: Senhor, eu não tenho. Não é a boca, não é a mente dizer assim: Senhor, eu não tenho condições de trazer uma mensagem. Não é isso. Aí você faz aquele semblante de santo, senta lá como santo, e na hora da abordagem da mensagem, diz: Senhor, que não sejam os meus lábios a falarem, mas o Senhor nos usa com poder para falarmos em seu nome. É triste, mas vemos isso. Ou seja, espada linda, mas ela não foi afiada no altar de Deus. E você afiar, eu particularmente gosto de faca muito bem afiada, eu gosto de cozinhar, estou ali na cozinha, cortar alguma coisa, como me deparo com uma faca cega, eu paro. Até a forma de cortar, a gente corta diferente para não cegar a faca, usa instrumentos diferentes para não cegar a faca ali. Já ouvi reportagens dizendo que uma katana, uma espada japonesa, levava às vezes 3 a 6 meses para ser afiada. Imagine o profissional que fabricava aquelas grandes espadas, tremendas espadas, o termo seria assim, conhecidas hoje, japonesas ali, prestigiadas, levavam de 3 a 6 meses para afiar uma espada. Olha a dedicação que você se dá para poder ter um filho. Não importa a espada ser bonita, como essas espadas que acabamos de falar, que são lindas, mas elas precisam estar afiadas adequadamente. O obreiro precisa estar pronto adequadamente. Mas o que acontece? O pastor não sabe disso. Por isso o pastor diz assim: toda igreja pode participar de aula de batismo. Isso é uma ordem do pastor. Já vi isso. Já estive em igreja junto com o pastor, às vezes visitando a igreja de pastor, e eu falava: meu irmão, olha só, nós vamos abrir a aula de batismo, e você mesmo que já se batizou, se você quiser participar a aula de batismo é aberta para qualquer um que queira participar, e você sentir necessidade, meu irmão, imagine isso. Quando você fala isso de púlpito, isso é um atestado de incompetência. Um pastor que aborda dessa forma com a sua igreja, ele está atestando publicamente que ele é incompetente para ensinar, coordenar, dirigir, tratar, cuidar do seu rebanho. Vamos imaginar que uma pessoa, ela
saiu ali do ensino fundamental, naquele primeiro ensino ali da sua vida, ensino fundamental, agora vai para o ensino médio, e alguns no ensino superior. Aí você diz, nós vamos ter uma aula ali no jardim de infância, porque é importante o jardim de infância, o CA, a criança, ela, quando está amadurecendo, quando ela cresce ali, quando ela sai daquele momento ali de estar dentro de casa com seu pai, com sua mãe, agora precisa aprender um pouquinho mais, 3, 4, 5, 6 anos, e ela vai aprender a riscar, desenhar, e isso é importante para ela. Ela precisa fazer isso. Já é comprovado que ela precisa rabiscar mesmo, ela precisa fazer aqueles desenhos que para nós pais é lindo. É importante que ela faça isso. Aí você pega uma pessoa do ensino médio, uma pessoa ali da ensino superior e diz assim, olha, essa aula vai ser muito importante para você. Nós vamos ter uma aula ali no CA, onde nós estamos abordando, ensinando ali as crianças a fazerem, a lerem, a fazer uma conta básica ali, e é importante para elas, mas olha, é importante para você também, que já está no ensino superior, é importante que você se prepare ali, é importante para você. Você precisa passar por isso. Você que está no ensino médio, você precisa passar por isso também. É o que falou-se ontem. É para toda a igreja precisa participar disso, é aberto. Claro, a sala lá é aberta para você errar, mas fala para o adolescente se ele quer ficar ali assistindo aquela aula. Eu lembro uma aula que eu participei, essa mudança do ensino ali dos crianças e adolescentes, o pastor Dodge, eu participei diretamente dessa aula no Maranhão, estava lá presente. Eu tenho essa aula salva em áudio até, já escutei algumas outras vezes. Uma coisa que ele dizia, que o pastor nem sabe disso, por isso não sabe ensinar, o pastor não, ele não rabiscou. Aí fica, a sua coordenação motora não é boa, é isso, não aprendeu o básico, não sabe ensinar o básico. O pastor dizia, esse pastor Dodge dizia, era um exemplo para nós. Ele dizia assim, nessa aula que ele deu para professores, ele brincava e dizia assim, irmãos, nossos bancos na igreja, ele tem 3 pés, já reparou que tem, vocês já repararam que tem 3 pés? 2 na extremidade e 1 na ponta. Você sabe por que tem esse pé, desculpe, 2 nas extremidades e 1 no meio? Você sabe por que tem esse pé no meio? Você sabe? Ele perguntando, né? Aí todo mundo ficou olhando com aquela cara. Aquele pé no meio, irmã. Professora, que a aula era para professores, a nova dinâmica das classes, né? Há muitos anos. Esse pé, professora, é para você sentar ali. Tem professora que gosta de sentar no canto, nas pontas. Mas esse pé foi criado para você sentar ali. Aí depois diz, claro que não. O pé ali é para estruturar o banco, sem dúvida nenhuma. A professora aproveita aquele pé e sente ali no meio, que com seu braço direito você consegue acessar a criança que está mais longe. Com seu braço esquerdo você consegue acessar o outro lado da criança e se aconchega contigo. Não é para ficar 2 irmãs num banco, tirando o lugar das crianças. Ah, pastor, mas não, sacanagem. É porque você não crê que seu banco vai encher. Para que ficar 2 professoras num banco? Não tem necessidade. Uma professora num banco de 5, 6 lugares, são os nossos, é o suficiente para ela cuidar do lado direito e cuidar do lado esquerdo. Mas se você sentar nas pontas do banco, você não vai conseguir fazer isso, vai ter que ter 2 professoras. Não é isso que aprendemos. Então a professora vai sentar no meio do banco, uma professora por banco.
Quantos bancos para pequenos? Quantos forem necessários. Quantos bancos para intermediário? Quantos forem necessários. E aonde que senta o adolescente? O Senhor, aí ele entra. O Senhor tem nos orientado que o adolescente agora sente atrás do grupo de louvor. Porque nós entramos em outra dinâmica, porque nós não compreendíamos isso. E o adolescente sentava atrás das crianças, dos intermediários, pequenos intermediários, adolescente. Pequeno senta com pequenos, intermediário senta com intermediário, porque ele quer passar de classe. É igual você no colégio, ele estava na classe 1, vai para a classe 2, ele se sente importante, ele não quer sentar de novo na classe. Não, mas a igreja precisa voltar e sentar na classe 1. A igreja precisa. Pastor, não, toda a igreja agora, é importante toda a igreja participar da aula de batismo. Você que já foi batizado, é importante para você sentar na aula de batismo, assistir áudio. Você precisa, você está fazendo o direito, mas você precisa ir lá e sentar junto com a sua criançazinha, o seu filhinho, ou o filho do seu amigo, sentar lá no CA para aprender a rabiscar. Pastor, você precisa sentar lá para você não aprender. Sente lá, rabisque bastante para você ter coordenação motora, porque você não sabe lidar com os obreiros. Os obreiros são ruins. Não cuida do rebanho porque você não ensina ele a cuidar do rebanho. Eu lembro o pastor Dodge explicando isso. Ele disse: o adolescente agora não senta mais atrás, porque o Senhor nos ensinou isso. Nós evoluímos. O adolescente senta atrás do grupo, porque agora, quando logo ele vai ser batizado, ele já senta, já ouve. Ele vai dizer para Deus: Deus, eu quero cantar nesse grupo de louvor. Ele vai abrir a sua alma, um coração contrito. Os adolescentes, hoje perdemos os adolescentes. Eu entro em igreja, pastoreando em igreja, onde se perdeu os adolescentes, porque os adolescentes na hora da decisão não querem estar. Ah, mas uns ficaram. Nós não podemos perder nenhuma ovelha sequer. Pai, eu não perdi nenhuma alma. Então, nós não estávamos preparados antes, e o Senhor nos preparou para cuidarmos do nosso adolescente. Aí depois que o pastor Dodge morreu, passou o seu ano, vem circular, dizendo: não, o adolescente, o pastor pode escolher, ele pode sentar atrás das crianças ou atrás do grupo de louvor. Claro, é o que temos hoje. Terrível. Terrível. São pastores, coordenadores do presbitério, que precisam voltar e rabiscar lá, porque não tem coordenação motora, não aprenderam a ser obreiro, se tornaram pastor, que nós não entendemos como. Mas Deus ungiu, mas não foi capacitado, não afiou a espada. Deram uma espada linda, não ensinaram ele a afiar, está lutando com espada cega. Mas é bonita, a espada é verdadeira, é uma katana verdadeira, foi feita por um homem nobre, que os nobres eram, as pessoas que faziam essas espadas eram nobres. Só estou dando como exemplo, claro que o Japão não tem nada a ver conosco aqui, mas só para trazer um contexto para você. Então, ela foi feita, nos dado uma capacitação por Deus para termos uma espada linda, dada por Deus, com aço apropriado para lutar. Só que ela precisa ser afiada. Mas ninguém ensina a afiar a espada, nem te diz. Te colocam na porta, te colocam lá sentado, te chamam para o grupo de intercessão, diz que você é diácono, mas não te capacitou, não te preparou. Aí nos deparamos com esses absurdos, onde que diz que toda a igreja pode participar. Claro, é aberto, sem dúvida nenhuma. Mas quem é que quer participar daquilo ali? Você lá fazendo medicina e ter que assistir aquela aula ali do seu filho? Lá no jardim de infância, no primeiro ano fundamental?
Quem é que... Não, eu quero ver meu filho diferente. Um dia você chegou mais cedo, você está no meio da igreja, você quer assistir a aula ali, por causa da comunhão, isso é uma coisa. Agora, você convocar, convidar, deixar para a igreja, que está aberta para toda a igreja lá, aí vamos dizer assim, ó, a aula de batismo está lotada. Tiram foto e tudo, mando para o presbitério, lotada. Espada linda, não afiada, que não sabe o básico. Então, meu irmão, é isso. Pastor, volte lá para o Jardim de Infância, rabisca bastante, para você aprender, para você saber passar para o seu obreiro que a igreja está, sabe? Não tem alma. Você olha para o semblante dos irmãos, não tem vida. Estão felizes, tocam, glória a Deus, aqueles louvores. Então, claro, tem um louvor que nos deixa motivados, emotivos. Claro, sem dúvida nenhuma, que é para o nosso rei. Mas a igreja não está preparada, não sabe lutar, não sabe lidar com as esposas. Pessoas que se batizam não sabem nem o que estão fazendo dentro da igreja. É uma nova etapa, pronto, ele saiu daquela etapa de ser preparado, ele entrou agora numa nova etapa, mas ele não sabe, ninguém disse para ele, porque o obreiro não sabe nem que etapa é essa, não sabe instruí-lo, não preparou para sair daquela etapa antes do batismo, não preparou. Ele foi batizado e agora continua como se não tivesse sido batizado, agindo da mesma forma, pedindo oração da mesma forma, lutando da mesma forma com aquela espada, entendeu? Não sabe nem o que fazer, não sabe como orar, não sabe como se portar no seu trabalho, na sua casa, na sua família, continua do mesmo jeito, não evolui. A igreja está assim, porque os obreiros não aprendem, não têm autoridade do Espírito Santo, tem semblante de santos. Mas eu sou santo. Aí senta lá para trazer a mensagem. Aí quando sobe no púlpito de novo, Senhor, usa os nossos lábios, fala pelos nossos lábios. Não adianta, irmão. Não adianta. Botar a espada assim em cima do púlpito, não adianta, ela não vai afiar sozinha. Dizer para todo mundo que sua espada é linda, não vai provar que ela está afiada. Está afiada na hora que a ovelha precisa de você. E você vai até ela sem ela te chamar. Liga para a irmã. Minha irmã, isso, assim. Como é que tá? Ela fica maravilhada. Porque sabe que o Senhor dirige a sua vida para ligar, para procurá-la durante o culto. Não é porque você escolheu aquela irmã, não. Porque o Espírito te dirigiu. O Espírito te dirigiu a ela. Não é ela se é bonita, se é rica, se é feia, se é magra, não importa. Se é pobre. Aquela irmãzinha lá chatinha, tem irmã chato, nós somos assim, nós somos os mancos aleijados coxos dentro da igreja, já comentamos sobre isso, em outro momento vamos abordar melhor sobre isso. E aí você sou crente, eu sou servo, oração da Senhora, eu sou só servo, nada, somos nada, somos manco aleijado e coxo. Que estamos dentro da igreja, o manco falando do aleijado, o aleijado falando do coxo, falando do surdo. Nós somos assim, cegos, inúteis, mas temos sobre nós vestes de festa. E nessa festa, o mestre ali, ele vai nos ensinando a nos portarmos. Nós continuamos mancos, aleijados e coxos até o grande dia em corpos glorificados. Claro, cego, mas eu agora fui ensinado a me localizar. Manco, mas é ensinado a não pisar errado, a me portar. É assim, dessa forma. E claro, de tanto treinarmos, às vezes nem parecemos que somos cegos. Ou até, e às vezes o mestre, o dono, o rei que é poderoso, ele nos leva para um tratamento e vamos melhorando, aí conseguimos enxergar alguma coisinha, mas o cego será cego. Nós somos provados e tentados segundo as nossas próprias fraquezas. Cada um tem uma, 2, 3. E é dessa forma, meu irmão.
E agora, tentando ser rápido, agora tem ali o evento, o grande evento, né? Da ação social no dia 31. É isso. É mais uma espada cega. Vai ter um evento, tá? Dia 31, um grande evento para as pessoas ajudarem. Aí vai ter enfermeiros, vai ter documentação, ajuda jurídica. Problema sobre isso? Nenhum. Só que a espada precisava ser afiada antes. Só espada bonita. Só tem beleza. Não tem nada do espírito nisso. Bom, o mundo faz isso melhor do que nós. Deveríamos fazer isso? Claro, mas com excelência. Transbordando a alma. Quando a pessoa vê um corte de cabelo por um irmão, quando o irmão toca na cabeça daquela pessoa, que diferente. Quando aquela pessoa aborda uma situação jurídica que aquela outra necessita, aquele que necessita, ele fala diferente, esse advogado é diferente. Isso é o principal, a espada afiada. Mas ninguém está afiando espada, só quer mostrar beleza, só quer mostrar no púlpito uma espada linda. Então a Maranata vai fazer um grande evento no dia 31 de ajuda a comunidades ali à volta de Vitória. E quem quiser mandar alguma coisinha para ajudar, um sapatinho, uma brusinha, aí bote ali pro Papai Noel, dá de presente. É isso. É triste. Que ponto que chegamos. As crianças, adolescentes não sabem nem o que é fazer dentro da igreja. Pastor fazendo bandinha com adolescente. Instrumento de bandinha. Pastor, vai lá. Você precisa assistir a aula mesmo. Rabisca bastante para você ter condição de melhorar um pouquinho, que você não sabe abordar nada. Você pulou do básico, não aprendeu o básico e agora quer ter o brilho. Lamentável. Meu irmão, afie sua espada. Comunhão é isso. 3 meses, 6 meses afiando a espada para ela estar. Irmãos, se dedique. Aí sim, você vai estar em santificação. Não é escolher. Eu escolhi a espada ali, vai afiar sozinha. Não é isso não. Não é isso que o obreiro falou no púlpito ontem, não. Ele não disse que ia afiar sozinha, não, tá? Essas são palavras minhas, mas a forma como foi colocada é essa. Como não, escolhi, pronto, agora escolhi ser santo. Você deve escolher ser santo. Não, é esforço. Esforço, você testa, não está afiado o suficiente. Esforço de novo, testa, ainda não está afiado suficientemente. E o mestre sabe, eu preciso afiar mais. Agora não, tem pessoas que... Eu vou na minha mãe, ontem mesmo estive na minha mãe, hoje eu não vou poder, né? Dia das Mães hoje, mas temos um compromisso que não podemos deixar de ir. Aí, estive na minha mãe ontem e fez uma carne laçada, eu sempre brinco ela, ainda uma faca molada. Eu chego lá, fui as facas dela. Aí quando eu volto lá na semana seguinte, ou 15 dias depois, a faca tudo cega. Mãe, me dá, aí brinco, mãe, me dá uma faca molada aí. Faca cega, mano. Mas tá molada, ela tá molada. Eu falei, não tá, essa faca tá cega. Ela acha que tá molada. O obreiro é assim, ele acha que a faca dele tá molada. Não tá não, irmão. E não vai não, do seu pastor não, porque ele não tem condição nenhuma. Tá muito mal. Ele precisa voltar lá para o jardim de infância e rabiscar. Meus irmãos, a paz de Jesus.